Eu já achei que planejamento estratégico era coisa de empresa grande. Achava que bastava definir metas ambiciosas, montar uma apresentação bonita no PowerPoint e tudo ia se alinhar. Mas depois de quebrar a cara algumas vezes, eu percebi algo duro. Planejar do jeito errado é pior do que não planejar. Porque te dá uma falsa sensação de controle enquanto seu time tá perdido, o lucro estagnado e você apagando incêndio atrás de incêndio. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como montar um planejamento que funciona como um GPS, que te tira do ponto A e te leva ao ponto B com clareza e lucro. Seja sair de 500 mil para 1 milhão de lucro ou simplesmente parar de depender do seu suor para a empresa crescer. São os 5 princípios que a gente usa aqui na Palur para montar planejamentos que funcionam na vida real, que tem dono, tem métrica e geram resultado. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar como acompanhar de forma simples toda semana os indicadores para ter certeza que você está no caminho certo. Planejamento é como um GPS. Mas não adianta colocar o destino se você não sabe onde você está agora. Esse é o primeiro erro que eu vejo as empresas cometendo, é quererem sair do ponto A sem saber qual que é o ponto A. Isso não é só olhar o faturamento, é entender quanto você lucrou, quais são seus principais custos e quão eficiente sua operação está. Começa levantando 4 pontos. Quanto você faturou, quanto foi seu custo, quanto você teve de despesa e quanto sobrou de lucro. Você quer um exemplo? Eu já trabalhei numa empresa onde a gente projetava lucros irreais sem saber nem quanto a gente gastava com time ou ferramentas. No fim era como planejar uma viagem sem saber se tinha gasolina no carro. Ponto A precisa ser objetivo, não pode ser eu acho que a gente tá bem. Precisa ser, a gente tem 22% de margem de lucro, a gente gasta 32% com a equipe e nosso custo de aquisição para um cliente é de R$100. E esse entendimento vai acontecer principalmente em um relatório que vai te mostrar exatamente quão eficiente está sendo sua empresa em transformar receita em lucro. Você vai descobrir se seus esforços estão realmente deixando dinheiro no caixa da sua empresa ou você só está deixando o Zuckerberg cada vez mais rico. Depois de entender o seu cenário atual, o segundo passo vai parecer fora de ordem, mas eu prometo que vai fazer sentido. Sem isso, o resto do planejamento é construído em cima de achismo e achismo não paga boleto. E aqui entra uma inversão que muda tudo. Ao invés de começar pelo faturamento que você quer ter, a gente começa pelo lucro. Imagina que você quer guardar dinheiro na pessoa física. O que funciona melhor? Guardar o que sobra ou separar o valor que você quer investir no início do mês? O que mais vai funcionar é você separar logo no início do mês, porque assim você não corre o risco de gastar todo esse dinheiro e não ter nenhum dinheiro para investir. Com a empresa é a mesma coisa. Quando você define primeiro o lucro que você quer, você impõe limites claros para o resto do orçamento. Quando você inverte a ordem do seu pensamento, o que vai sobrar são os valores dos seus custos e suas despesas. Seu time passa a ter uma verba máxima de orçamento para trabalhar e essa limitação acaba sendo positiva. Afinal, nenhum dinheiro fica sobrando. Todos os gastos já estão travados no início do ano e as pessoas precisam lidar com essa limitação. E aí a pergunta que você precisa responder é quanto você quer de lucro no final do ano. No nosso exemplo é sair de 500 mil de lucro para 1 milhão. E antes de falar a terceira parte, já deixa o like, se inscreve no meu canal, porque assim meu conteúdo chega cada vez mais gente. E agora entra a parte que poucos querem encarar. Se você quer dobrar seu lucro, provavelmente você vai precisar de mais gente, mais treinamento, mais ferramentas, novas habilidades do seu time e muitas vezes trocar ou desenvolver pessoas. E aqui você precisa ser brutalmente honesto. Quais são os gargalos da sua operação hoje? Quais cadeiras estão vazias ou mal ocupadas? O que você, como gestor, ainda não domina? O terceiro ponto de um bom planejamento é entender com clareza quais são os recursos necessários que a gente precisa para alcançar o ponto B, no nosso caso, 1 milhão de lucro. E nessa hora, eu sempre lembro de uma frase do Charlie Munger: reconheça a realidade mesmo quando você não gosta dela. Principalmente quando você não gosta dela. Aqui é preciso analisar quais são os gaps mais relevantes da sua equipe atual. Quais são as cadeiras que você precisa substituir ou adicionar. Quem está performando abaixo da média e precisa ser treinado ou substituído. Quais são as habilidades que vão precisar ser desenvolvidas para conseguir buscar esse grande objetivo. Por exemplo, você pode precisar melhorar sua liderança ou melhorar seu financeiro ou até uma estratégia de lançamento. Entender isso vai te trazer clareza e preparar para um possível aumento de gastos para consertar esses buracos na sua operação atual. Depois de entender bem quais são os recursos necessários, vamos para o que normalmente é o primeiro passo em um planejamento estratégico. Geralmente, as empresas começam por aqui. Qual que é o faturamento que eu vou buscar no ano que vem? E o mercado digital adora focar só em faturamento, quando o que realmente importa é caixa e lucro. Eu conheço dezenas de empresas gigantescas com faturamentos multimilionários e com prejuízos recorrentes nos últimos anos. É por isso que a gente começa com o lucro. É ele que vai ser nossa referência. O lucro desejado e os recursos estimados, você consegue fazer a conta de trás para frente. Se eu quero 1 milhão de lucro, eu vou gastar 3 milhões em equipe, ferramentas e tributos, então quanto eu preciso faturar?
Essa é a conta que quase ninguém faz. Todo mundo quer faturar mais, mas não sabe nem o porquê. Faturamento é o meio e o lucro é o fim. E aqui você já pode abrir sua planilha e projetar seu ano. Deixa eu mostrar na prática como a gente faz por aqui. Então eu vou abrir aqui a planilha e eu vou dividir essa planilha com você. Vou deixar aqui embaixo. É só clicar no link da descrição e fazer uma cópia para o seu computador. Você tem duas abas nessa planilha. A primeira aba é do cenário atual financeiro. Aqui você vai preencher tudo que está em verde, ou seja, quanto foi sua receita, quanto você teve de deduções e cancelamentos, quanto você pagou de imposto, aqui ele vai calcular automaticamente, esse está em cinza. Quanto você gastou de tráfego pago, quanto você gastou de gateway de pagamento, seja Hotmart, enfim. Quanto você teve de eventos. E aí a gente chega na margem de contribuição, que é o que vem antes das suas despesas. Quais são as despesas mais importantes aqui? Despesas com marketing, despesas com pessoal, né, essas pessoas que você contrata para sua equipe. Despesas administrativas, então aluguel, telefone, internet, enfim, tudo que você precisa ali para tocar o dia a dia da empresa. Tecnologia são as ferramentas como ActiveCampaign, SendFlow, Unichat, enfim. Despesas com serviços de terceiros, contabilidade, advogado, um consultor, enfim, vai entrar aqui. A gente chega no seu EBITDA, que é como se fosse o seu resultado operacional da sua empresa. Resultado financeiro é o dinheiro que você pagou de juros, por exemplo, vai ser negativo, ou se você deixou esse dinheiro aplicado na conta bancária ou em algum investimento, você vai ter um resultado positivo e aí a gente chega no lucro líquido. E aí, basicamente, aqui ele vai calcular automaticamente quais são os percentuais de gastos com relação ao seu faturamento líquido. Lucas, por que em relação ao faturamento líquido e não à receita bruta? Porque esses dois pontos aqui em cima, tanto deduções e cancelamentos quanto os impostos, você não consegue não pagar. Você pode até encontrar algum tipo de isenção, algum tipo de benefício, mas quando uma pessoa pede o dinheiro de volta dentro da garantia, você precisa devolver e o imposto, obviamente, você precisa pagar. Então aqui ele vai te dar os percentuais com relação ao faturamento líquido. Então, por exemplo, aqui esse 14,5 quer dizer que a cada R$1 de faturamento líquido, 14,5% vai ser para pagar o tráfego pago. O gateway de pagamento, 9,7%. Eventos, 0,3%. E aí a gente chega na sua margem de lucro de 19%. Então o primeiro passo é você ter clareza do seu cenário atual. O segundo passo é você preencher em vermelho. Então aqui você vai colocar efetivamente quanto você quer ter de lucro. Lembra que eu falei que a gente começa com o lucro e coloca aqui os percentuais que você teve de gasto. Você pode se basear no seu ano atual ou o melhor, que é o que eu recomendo que você faça, é que você monte especificamente. Quanto que eu vou gastar de imposto, por exemplo? Pô, se minha alíquota vai ficar igual, eu posso manter o 11,4%. Se minha alíquota vai subir, eu vou ter que aumentar essa alíquota. Talvez eu tenha que pagar mais em tráfego pago, então ao invés de 14,5%, eu vou ter que subir isso aqui para 15%, então isso aumenta e automaticamente já calcula quanto de receita eu preciso ter. Ah, o meu custo de gateway, como eu estou faturando mais, eu vou conseguir negociar com a Hotmart, ter uma taxa ali de 8%. Então tudo isso vai mexer automaticamente enquanto você precisa faturar para alcançar o seu R$1 milhão. Então a ideia é você ter esse planejamento, montar a sua estrutura de receita e custos e despesas para conseguir chegar nesse R$1 milhão de lucro. Então se você quiser ter acesso a essa planilha, é só clicar aqui na descrição, arquivo, você vai clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia, você consegue fazer uma cópia para o seu computador e aí você consegue mexer, fazer o que você quiser. Fechado? Qualquer dúvida, só mandar aqui embaixo que eu vou comentar, que eu vou responder essas dúvidas. Depois de definir o faturamento que você vai buscar, a gente vai para o último passo do planejamento, que é como medir se ele está dando certo. Muitas empresas fazem um planejamento muito complexo para nunca mais acompanhar durante o ano. Isso vai ser claramente um tiro no pé. É preciso definir como isso vai ser acompanhado, com qual frequência e quem são as pessoas responsáveis. Internamente, a gente usa uma ferramenta chamada Farol do Lucro, justamente com esse objetivo. Lá a gente tem os principais indicadores de cada área e a gente acompanha esses indicadores semanalmente. A ideia é pensar em indicadores que, se você fosse ficar semanas fora da empresa, te ajudasse a entender como bem está a operação em poucos minutos. Não pode ser nada muito complexo e os indicadores necessariamente precisam levar em direção ao seu objetivo estratégico definido antes, no caso, o 1 milhão de lucro. Para o nosso time de vendas, por exemplo, quais são os indicadores mais importantes? O número de leads por semana, o número de calls agendadas por semana, o número de calls que aquele vendedor realizou e o número de vendas por produto. E aqui a gente vai ter o objetivo mensal de cada um desses pontos. Então, por exemplo, eu preciso ter 40 leads qualificados para esse vendedor conseguir bater sua meta de vendas. Eu preciso que desses 40 leads ele consiga marcar com, por exemplo, 30 leads. Desses 30 leads ele vai fazer a oferta para 20 leads e desses 20 ele vai conseguir vender para 10. Então assim você consegue ter uma clareza efetiva de como que está o seu funil efetivamente de vendas. A ideia é pensar nos indicadores que vão servir para todas as áreas da sua empresa, para que só com esses indicadores você consiga ter clareza se a coisa está indo bem ou não. Então quando você entende suas métricas pensando como um funil, você vai conseguir saber exatamente se
tiver uma parte que está quebrada. Pode ser uma dificuldade em agendar as calls porque você está com pouco time. Pode ser uma questão de fechamento com uma taxa baixa de vendas. E por que esse relatório se chama farol do lucro? Porque a gente usa as cores de um farol ou semáforo, dependendo de onde você mora, para identificar rapidamente como cada indicador está na última semana. Se você acompanha isso toda semana, você evita ser pego de surpresa. E o mais importante, todo time sabe exatamente o que precisa entregar para conseguir atingir no lucro desejado. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu vejo em praticamente todos os planejamentos estratégicos que fracassam. Eles até têm metas, mas não têm indicadores claros para acompanhar se o plano está funcionando. E quando você não mede, você se engana. No vídeo aqui ao lado, eu vou te mostrar como corrigir isso, como escolher os KPIs certos que mostram se sua empresa está crescendo de verdade ou só se movimentando sem sair do lugar. Clica aqui, assista ao vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.